Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 10 a 17. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. De modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Amados e amadas de Deus, ontem ouvimos o texto em que Jesus, falando em parábolas, conta a parábola do semeador. Agora, hoje, Jesus responde à pergunta dos discípulos: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si os discípulos. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus é interpelado pelos discípulos a responder: "Por que falas ao povo em parábolas?" A parábola, ela vela, ao mesmo tempo ela desvela. São imagens tiradas da vida comum, do dia a dia, onde qualquer pessoa pode entender, mas ao mesmo tempo a imagem, ela vela. Se ela desvela, se ela é de fácil compreensão, ao mesmo tempo ela vela, porque ela é aberta a tantas interpretações. Por isso ela vela os mistérios do reino ao mesmo tempo que desvela. Então Jesus responde: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado." Amados e amadas de Deus, palavra dura. A vós, aos discípulos, é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque Jesus vai dizer um pouco mais adiante, porque é gente que está com o coração fechado, é gente que não quer entrar nos mistérios do reino, é gente, amados e amadas de Deus, que não quer entrar no mistério de Jesus. Gente que tem olhos, mas não consegue ver, gente que tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Não consegue ouvir por quê? Porque o coração de Jesus, porque o coração desse povo se tornou insensível. Por isso, olham, mas não veem. O som entra por seus ouvidos, mas não escutam, porque o coração está longe. O coração longe aqui quer dizer, não fazem esforço para entrar nos mistérios do reino. Por isso Jesus vai dizer: eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Amados e amadas de Deus, é gente que não quer entrar na lógica dos mistérios do reino de Deus, é gente que não quer verdadeiramente perceber que em Jesus os mistérios do reino estão sendo
dados. Por isso Jesus conclui: felizes sois vós. Quem esses vós aqui? Os discípulos são felizes. Felizes por quê? Porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui da sua presença no meio dos homens, da sua presença no meio do povo. Ele é o grande sinal de Deus, ele é aquele que está colocando em movimento o reino de Deus, mas a sua geração não está aberta a ver nele o Filho de Deus, a ouvir dele a mensagem do reino de Deus, e por isso está com o coração longe. A grande graça que nós devemos pedir esse dia é a graça de que também em nós se realize isto que Jesus diz: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. A graça de termos olhos que veem hoje a ação de Deus, ouvidos que escutam hoje a palavra de Deus, o reino de Deus, ouvidos que verdadeiramente estão abertos a ouvir a boa nova do reino de Deus. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia, termos olhos que veem, ouvidos que ouvem. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.